Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Sejam bem-vindos a mais uma semana do nosso curso de Álgebra Linear. E hoje a gente vai falar da matriz de uma transformação linear. Na aula passada a gente viu, pelo menos de maneira abstrata, o que é uma transformação linear. E hoje a gente vai trabalhar com o conceito de matriz de uma transformação linear, ou seja, a gente viu na aula passada que a multiplicação de matrizes, se você pega uma matriz 2 por 3 e utiliza a multiplicação, isso te dá uma função linear de R3 para R2. Então, qualquer função representada pela multiplicação de matrizes, ela era uma função linear. Hoje, o nosso objetivo é mostrar o inverso. A gente vai mostrar hoje que desde que a gente fixe uma base para cada espaço vetorial, a gente consegue escrever a nossa transformação linear com uma multiplicação de matrizes. Então vamos começar ainda de maneira abstrata, com uma transformação linear. E por experimentação, como a gente está aqui só experimentando, vamos supor que ambos os espaços têm dimensão 3. Então, só para a gente entender. Então, o que a gente já viu? A gente já viu que se a gente separa uma base de V e analisa essa transformação em cada elemento da base, a gente determina completamente a transformação. Então, vamos pegar beta, uma base de V, então V1, V2, V3, ordenado, e vamos pegar a beta-linha como sendo W1, W2, W3. Tá certo? Então, o que a gente sabe, Que a gente consegue determinar inteiramente a transformação olhando para T de V1, T de V2 e T de V3. Então, vamos escrever esses caras. Então, essa é a minha transformação de V1. Como eu sei que esse conjunto aqui é uma base, também, do W, ela pode ser escrita como uma combinação de W1, W2 e W3. Então, vamos colocar assim. A21, W2 mais A23, A31, W3. Então, o 1 aqui vai ser indexado aqui pelo segundo índice. Então, a gente sabe que T de V2 ele também tem uma escrita em termos de W1, W2, W3, é a mesma coisa. Acontece com V3. Tá certo? Então, se a gente quiser escrever isso aqui de uma maneira mais simples, se a gente pegar o vetor 1, 0, 0 na base beta, que é o V1, isso é elevado no vetor A1, 1, A2, 1, A3, 1 na base beta-linha. Já o vetor 0, 1, 0 nessa mesma base beta, ele é elevado no A12,
A22, A32, na base betalina. E o vetor 001, que é o V3, né? Então o vetor 001 na base beta, ele é elevado no vetor A13, A23, A33. Na base betalina. Então vamos ver agora o que acontece com o vetor genérico. Né? Então vamos pegar aqui um vetor, né, que é o vetor A, B, C na base beta. Então vamos ver o que acontece com esse cara aqui. Vamos ver o que acontece com esse cara aqui. Então esse cara, né, ele vai ser elevado em A vezes T de 1, 0, 0 na base beta, mais B vezes T de 0, 1, 0 também, respectiva à base beta, mais C vezes a transformação de 0, 0, 1 com respeito à base beta. Então isso aqui a gente só vai abrir isso aqui como A00 mais 0B0 mais 00C e depois a gente tira os escalares. Agora a gente substitui as coordenadas. Então esse vetor aqui, quando a gente transformar, ele vai parar nesse aqui, no A11, A21, A31. Agora na base betalina. O outro vai ser transformado no A12, A22, A32, também com respeito à base betalina. Enquanto o terceiro, ele é transformado em A13, A23, A33, tudo com respeito à base betalina. Então, se a gente junta isso aqui tudo num vetor só, né, a gente fica com A11 mais B, A12 mais C. Deixa eu escrever isso aqui um pouco menor, para a gente não comer muito espaço. Então, vai ficar com A1 mais BA12, BA12 mais CA13. Na segunda coordenada, a gente fica com AA21 mais BA22 mais CA23. E na última coordenada, a gente fica com AA31 mais BA32 mais CA33. Isso tudo, claro, na base betalina. Então, olha só. Vamos tentar escrever esse vetor aqui, né, como uma coluna. Então, A1 mais B, A2 mais C, A13. Na segunda linha a gente vai ter A21 mais B, A22 mais C, A23. E na terceira linha a gente vai ter A31 mais B, A32 mais C, A33. Aqui, a gente pode colocar o ABC. Então, se liga. Se a gente coloca aqui uma terceira matriz, como é que a gente escreve esse produto, né? Então, se a gente fizer aqui linha 1, coluna 1, a gente tem o A11 multiplicando A, o A12 multiplicando B e o A13 multiplicando C. Então, esse primeiro elemento aqui corresponde à multiplicação dessa linha por essa coluna. Quando a
faz aqui a mesma análise para a segunda linha, né? A gente fica com isso aqui. E a mesma coisa para a terceira. Ou seja, quando a gente introduziu as bases, né, a gente conclui que se a gente pega o vetor T de V e escreve ele na base beta', isso é a mesma coisa que pegar o vetor V escrito na base beta e multiplicar por essa matriz aqui. A gente pode chamar assim. Ou seja, né, fixando as bases de V e W, a gente acabou de entender a transformação linear, né, como um produto de matrizes. Né? Isso no caso 3×3. Só que o caso 3×3 eu coloquei aqui só para ficar mais fácil a visualização. Então, eu já posso colocar aqui, acho que eu posso apagar até aqui, o meu teorema. O teorema então, seja T de V em W transformação linear beta igual a V1 Vn base de V e beta' igual a W1 Wn uma base de W. Então a gente fixa uma transformação linear e fixa duas bases, uma para cá. Então, existe uma única matriz que a gente vai escrever assim, T de beta', que ela tem N linhas, desculpa, e N colunas. Então, é uma coluna para cada vetor da base do domínio e uma linha para cada vetor da base do contradomínio, tal que o vetor T de V escrito na base beta' é essa matriz aqui, vezes o vetor V escrito na base beta. Então, esse beta' aqui, né, ele está marcando que ele pega um vetor escrito na base B e devolve um vetor escrito na base beta'. Tá? Essa é a mesma notação que a gente usou na matriz de mudança de base. Né? Então, a matriz de mudança de base é uma transformação linear do espaço nele mesmo, que só troca as bases. Então, a matriz de mudança de base representa uma transformação linear que só troca as bases. Né? É um caso particular do que a gente está fazendo aqui. Agora, vamos olhar para isso aqui com mais cuidado. Né? Então, como que essa matriz é montada? Repare bem, né, nesse vetor aqui. Então, esse vetor aqui são as coordenadas da transformação do primeiro vetor da base. E ele aparece justamente aqui, ó. Ou seja, a primeira coluna da
é o transformado do primeiro vetor da base. Então você vai pegar esse cara aqui, você vai transformar ele, ele vai ter uma determinada coordenada aqui. Então, as coordenadas vão formar a primeira coluna da matriz. A mesma coisa acontece se você olha para a segunda coluna da matriz. Né? A segunda coluna da matriz de transformação é exatamente as coordenadas do segundo transformado. Ao passo que a terceira a transformada do terceiro vetor da base, né, aqui é a terceira coluna, são essas coordenadas aqui. Então, além de tudo, é bem fácil calcular essa matriz. É só você calcular a transformada de cada uma das bases e colocar aqui nas colunas. Então você até pode perceber, né, que se você troca a ordem aqui, você está trocando a ordem das colunas aqui. Ou seja, você está trabalhando com o mesmo operador, no sentido abstrato, né? Só que com duas representações distintas. Então, escrevendo isso aqui, né, mais ainda, a jésima coluna de T beta-linha é dada por T de VJ na base beta-linha. Então, se você quiser montar a matriz dessa transformação, basta você escrever a transformação de cada um desses caras em termos da base de chegada e montar a sua matriz. Então, até agora a gente está no campo da abstração, vamos ver alguns exemplos práticos. Então, vamos lá. Vamos começar com esse exemplo aqui, que é considerar a transformação linear de R3 e R2, né, dada por 2x mais y menos z e 3x menos 2y mais 4z. Então, primeiro calcular a matriz de transformação em relação à base canônica, né, e depois, né, calcular essa matriz de transformação em termos dessas outras duas bases aqui. Então, calcular essa matriz com respeito a duas bases diferentes. Então, vamos começar aqui com a base canônica. Então, a base de partida, né, ela é a 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. E a base de chegada, ela é a 1, 0 e ela 0. Tá certo? Então, vamos calcular essas matrizes aqui em relação à primeira base canônica. Então, o que a gente precisa fazer, né, é montar a matriz e a gente sabe que ela vai ter 3 colunas, né, é uma coluna para cada vetor da base e 2 linhas, né, é uma linha aqui também para cada vetor da segunda base. Então, a gente viu no exercício anterior que a primeira coluna ela tem que ser o T do primeiro vetor.
ele é elevado em 2, 3, né? E esse vetor 2, 3, quando a gente escreve em relação à base 1, 0, 0, 1, ele fica dessa forma. Então, a primeira coluna, nossa matriz, é 2, 3. Depois a gente tem que ver o que acontece com o segundo vetor. Ele é elevado em 1 menos 2. E esse 1 menos 2, né, ele é o quê? Ele é uma vez o vetor 1, 0, menos 2 vezes o vetor 0, 1. Então, a segunda coluna da matriz é 1 menos 2. Fechando aqui, né? Com o vetor 0, 0, 1, que é elevado em menos 1, 4. Que, por sua vez, né, é menos 1 vezes o vetor 1, 0, mais 4 vezes o vetor 0. Portanto, né, a nossa matriz aqui na base canônica é a matriz 2, 1, menos 1 e 3, menos 2, 4. Né? Repara, né, na relação entre essa matriz, né, e essa. Né? Esses coeficientes aqui estão indo parar nas linhas da matriz. Geralmente nessa representação, que é quando a gente tem, né, já a base canônica fixada. Você tem um R3 e um R2. Pronto. Agora vamos ver o que acontece quando a gente muda a base. Então, quando a gente muda a base, né, a gente vai ter uma outra matriz. Então, deixa eu escrever aqui tudo de novo. Então, vamos lá. Então, agora a nossa primeira base, ela tem os vetores 1, 1, 1. Ela tem o vetor 1, 1, 0 e o vetor 1, 0, 0. Já a base beta', ela tem o vetor 1, 3 e o vetor 1, 4. Então a gente vai ter aqui uma matriz. A gente vai ter aqui que calcular o T de 1, 1, 1. E depois a gente vai ter que pegar esse vetor e escrever ele em termos da base 1, 3 e 1, 4. Então a gente já tem aqui adiantado, né, que a gente vai ter que fazer um trabalho de mudança de base. Porque a gente tem aqui. Então, vamos ver, por exemplo, o vetor 1, 1, 1, ele vai ser elevado em 2 mais 1 menos 1, 2. 3 menos 2, 1 com 4, 5. Então ele vai ser elevado no vetor 2, 5.
Só que esse 2,5 é com respeito à base canônica. Depois do 1,10, ele vai ser elevado em 3, 1. Né? E o 1,00 ele vai ser elevado no 2,3. Então, a gente vai ter que transformar esses vetores para a base 1,3, 1,4. Então, vamos achar a matriz de mudança de base. Então, vamos pegar uma outra cor aqui emprestada só para a gente achar a matriz de mudança de base. Então, a gente já viu, né, nos exercícios semanais, que como eu quero mudar da canônica para essa base, né, eu posso primeiro fazer o processo contrário, então mudar dessa base para a canônica, porque é só colocar esses vetores na coluna, né, e depois eu inverto essa matriz. Então, vamos mudar da base para a canônica. Então, o 1,3 na base canônica ele se escreve como vetor 1,3. O 1,4 na base canônica ele se escreve como vetor 1,4. Então essa aqui é a matriz que muda da base 1,3, 1,4 para a base canônica. Então o que a gente faz? A gente inverte ela, né? E aqui também a gente já usa o exercício da lista, que diz que para inverter essa matriz, né, eu troco esses caras de lugar, troco o sinal desses caras e divido pelo determinante, que nesse caso vale 1. Então, para achar essas coordenadas aqui, né, basta multiplicar esses vetores por essa matriz que está aqui. Então, vamos lá. Então, primeiro, a gente vai multiplicar pelo 2,5. Então, multiplicando pelo 2,5, a gente vai ter 4, opa, aqui troca o sinal, né? Então, 4 vezes 2, 8, menos 5, 3. Menos 3 vezes 2, menos 6, mais 5, menos 1. Então, a gente vai ter 3 vezes esse vetor, menos 1 vezes esse vetor. Então, as coordenadas de t de 1, 1, 1 é 3 menos 1. Então, o próximo passo é a gente colocar aqui o vetor 3, 1. Para a gente ver essas coordenadas aqui. Então, colocando o vetor 3, 1, a gente vai ter 12 menos 1, 11. E menos 9 mais 1, menos 8. A gente vai ter 11 e menos 8. Completando com o vetor 2, 3, né? Então, com o vetor 2, 3, a gente vai ter 4 vezes 2, 8, menos 3, 5. E depois a gente vai ter menos 3 vezes 2, menos 6, mais 3, menos 3. Então, nessa nova base, né, a matriz ela é 5 menos 3. Então, a matriz que transforma, que representa essa transformação dessa base para essa base, né, é essa matriz aqui. Então, você nota, tá, que a matriz mudou, né? Você mudou a base, você mudou a matriz. Então, vamos ver aí mais um exemplinho antes da gente voltar para a parte teórica.
Então, mais um exemplo, né, de escrever a transformação linear T de R2 em R3, né, tal que nessas bases aqui, que não são bases muito usuais, né, ela é dada por T de B beta linha, né, o 0, menos 1, 2, 0 e 3. Então, a gente quer escrever essa transformação na forma T de XY. Ou seja, a gente tem a descrição dessa transformação, né, na base usual, na base canônica. Então, como é que funciona isso aí? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é escrever o vetor XY em termos dessa base aqui. Porque fazendo isso, a gente pode usar essa matriz aqui para descobrir a imagem dele. Então, de novo aqui, né, vai entrar a matriz mudança de base. Então, mudança de base da base canônica para 1101. Então, mesmo esquema de antes. A gente primeiro muda da 1101 para a base canônica, que é um caminho mais fácil, né? E depois a gente inverte essa matriz. Né? Então, invertendo essa matriz, a gente fica com, né, mantém a diagonal, troca o sinal da secundária e divide pelo determinante, que é 1. Então, essa matriz aqui muda da base canônica para a base nova, né? 1 e 0, 1. Então, multiplicando isso aqui por um vetor genérico xy, a gente chega à conclusão que linha 1, coluna 1 dá x, linha 1, coluna 2 dá menos x mais y. Ou seja, esse vetor xy, ele também se escreve como x vezes 1 mais y menos x, no vetor 0, 1. Então, se eu quiser usar essa matriz aqui, eu preciso usar essas coordenadas. Essa matriz só vai funcionar se ao invés de xy eu usar x e y menos x. Então, vamos lá. Então, agora vamos pegar a matriz aqui e vamos ver onde a gente vai parar. Então, a gente está parando onde? A gente está parando em... A gente está saindo aqui de x, y menos x. Então, linha 1, coluna 1, 2y menos 2x. Linha 1, coluna 2, menos x. Linha 2, coluna 1, menos x. E linha 3, coluna 1, a gente vai ter menos x mais 3y menos x, 3x. Então, a gente vai ter 3y menos 4x. Então, essa é a imagem. Só que essas coordenadas da imagem estão na base beta'. Então, na verdade, esse vetor aqui ele representa 2y menos 2x, 1, 1, 1, que é o primeiro vetor, menos x, então, vezes menos 1, 0, 0, e 3y mais 4x, né? Desculpa, 3y menos 4x, 0, 1, 1. Então, na base canônica, né, esse vetor tem essas coordenadas aqui. Então, escrevendo agora tudo, a gente vai ter 2y menos 2x
Aqui a gente tem mais x. Depois a gente vai ter zero. Depois a gente tem 2y menos 2x. Aqui a segunda coordenada contribui com zero. E aqui contribui com 3y menos 4x. E a última coordenada a gente vai ter de novo 2y menos 2x. Aqui a contribuição é zero e aqui a contribuição é de novo 3y menos 4x. Portanto, a transformação linear, quando a gente coloca aqui em termos de xy, ela é 2y menos x. 5y menos 6x. E 5y menos 6x de novo. Aí eu deixo como exercício para vocês verem qual é a nova matriz, né, quando você considera a base canônica. Beleza? Então, a gente já sabe agora como prosseguir de um para outro. A gente está vendo aqui que as matrizes, né, que as mudanças de base, elas formam um papel preponderante se você quiser trocar as bases. Né? Agora vamos ver como é que isso funciona na teoria, né, para unificar tudo em formato de teoremas. Então, o nosso primeiro teorema é em relação ao posto à imagem. Então, a gente já sabe, né, que, dada uma transformação linear, né, você tem a dimensão da imagem e a dimensão do núcleo. Né? E dada uma matriz, né, você tem a noção de posto de unidade. E agora, então, como toda transformação linear pode ser escrita em forma de matriz, a gente agora vai relacionar a dimensão de núcleo, dimensão de imagem, dimensão de posto e nulidade. Então, seja ter uma transformação linear de V em W, beta, uma base ordenada de V, então quase sempre que a gente falar de base, a gente vai manter a ordenação na cabeça, e beta', uma base de W. Então, se T, B' beta, beta', quer dizer, né, é a matriz associada, a gente vai procurar ver quem é a dimensão da imagem de T e a gente vai procurar saber quem é a dimensão do núcleo de T. Certo? Então, a gente sabe então que a gente tem aqui uma matriz, né? Eu vou fazer de novo o caso 3×3 para ficar mais fácil da gente escrever. Vamos escrever aqui a matriz. Então a gente tem aqui a ABC, né? Na base beta. E aí a gente vai ter aqui a linha
B', C', que é o transformado aqui na base beta'. Tá certo? Então, olha só, o que a gente já sabe? A gente sabe que a imagem do primeiro vetor da base B, ele é A11, W1, ele é a primeira coluna. Ou seja, esse vetor aqui ele é o vetor A11, A21, A31 na beta'. Se a gente pegar o vetor V2, ele é o A21, A22, A32. Quer dizer, ele é o A12, A22, A32 na beta', gerado pela... ele é a segunda coluna, e o T de V3, ele é o A13, A23, A33 também na beta'. Então, olha só, o que significa um vetor W está na imagem de T? Um vetor W está na imagem de T significa que esse vetor W é T de alguém, certo? Esse T de alguém é, com certeza, uma combinação linear, de V1, V2, V3. Então a gente pode escrever isso aqui como A vezes T de V1 mais B vezes T de V2 mais C vezes T de V3. Então o que a gente está concluindo no fim das contas? O que a gente está concluindo no fim das contas? No fim das contas, a gente está concluindo que a imagem de T ela é gerada por T de V1, T de V2 e T de V3. E quando a gente coloca isso em coordenadas, a gente está dizendo que a imagem da transformação linear é gerada pelas colunas da matriz. Então, essas colunas aqui são os geradores da imagem, certo? Ou seja, a dimensão da imagem, é o número de vetores linearmente independentes que eu consigo extrair aqui. Ou seja, é o número de colunas linearmente independentes. E o número de colunas linearmente independentes a gente já viu. Que é o oposto. Ou seja, a dimensão da imagem de uma transformação linear, quando você passa para as matrizes, ela pode ser calculada via posto. Já a dimensão do núcleo, é você tentar resolver, ver quais são os vetores que você vai colocar aqui, de forma que o lado de cá dê zero. Que é a multiplicidade de soluções do sistema homogêneo. Então, a dimensão do núcleo é a nulidade da matriz. Então, isso é muito interessante, porque a gente provou de maneira teórica, de maneira não teórica, que a dimensão da imagem mais a dimensão do núcleo tem que ser a dimensão do V. Isso aqui é justamente a igualdade de posto, mas nulidade é igual ao número de colunas. Então, a gente tem essa relação. Eu não vou fazer nenhum exemplo específico, porque, de novo, é só mostrar a matriz e calcular posto e nulidade, coisa que a gente já tem feito há um tempão.
Mas eu vou deixar marcado no vídeo para vocês terem essa referência aqui na hora de calcular. Então, vou apagar aqui o quadro, porque a minha próxima etapa é descrever a composição. Então, agora com o quadro apagado, né, vamos ver o que acontece. O que significa a gente compor duas transformações lineares e como que a gente faz isso computacionalmente. Então, vamos supor que me sejam dadas uma transformação de V para W, então T1, uma transformação de V para W, e depois que seja dada uma transformação de W para um outro espaço que eu vou chamar de U. Então, transformações lineares. Então, a gente pode considerar a composta, né? Então, a gente pode calcular primeiro a T1, vai parar em W e depois calcular até 2. Vamos supor que a gente tenha pego uma base para cada um. Então, bases, né, para VW. Então, a gente pode naturalmente considerar a transformação linear dada pela composta, né? E se perguntar quem é a matriz quando você toma a base beta da V e a base beta linha da outra. Então, eu vou fazer as contas aqui para ver. Se você quiser, você pode pular as contas e olhar só o resultado final. Mas eu acho que vale a pena entender isso aqui. Então, como é que a gente sabe que a T1, né, ela tem uma matriz em relação à base beta e à base beta linha. E a gente sabe que a T2, ela tem uma matriz em relação à beta linha e beta duas linhas. Então, como que essas matrizes se relacionam? Então, eu vou fazer aqui o caso simples. Né? Agora eu vou diminuir ainda mais a dimensão. Então, eu vou fazer o caso em que tudo tem dimensão 2. E eu vou tomar bases V1, V2, W1, W2 e U1, U2. Tá certo? Então, a gente tem aqui, né, a matriz de T1 em relação à base beta e beta linha. Então, vamos colocar aqui A11, A12, A21, A22. Então, o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que T de V1, né? T1 de V1, ela é A11W1 mais A21W2. Primeira coluna aqui. E a T1 de V2, ela é A12W1 mais A22W2. Beleza. Agora vamos dar uma olhada no T2. Agora de beta linha para beta linha. Isso aqui também tem uma matriz. Também 2 por 2, né?
E aí, a gente tem então, né, que T2 de W1 é B11 o 1 mais B21 o 2 e T2 de W2 ela vale B12 o 1 mais B22 o 2. Então, aqui é do ponto de vista das bases, né? E aqui a gente tem as matrizes. Então, a gente quer calcular, né, quanto que vale T2 bola T1 saindo da base beta e saindo e chegando na base beta linha a linha. Então, o que a gente vai fazer aqui é calcular isso mesmo na mão. Não tem muito o que fazer. Então, para calcular isso aqui na mão, então aqui acho que eu vou precisar até de mais espaço. Então, vamos ver o que acontece quando a gente calcula T2 de T1 do V1. Então, para a gente capturar aqui a primeira coluna, a gente precisa calcular ela no V1 e obter o resultado em termos de 1 ou 2. Então, vamos lá. Então, se a gente calcula primeiro a T1, né, então a gente vai chegar aqui em A11 W1 mais A21 W2. E agora a gente vai substituir, né, então, porque isso aqui é A11 T de W1, T2 de W1, mais A21 T2 de W2. Então, ó, isso aqui vai dar o quê? Vai dar A11 vezes esse camarada mais A21 vezes o outro camarada. Então agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que juntar tudo que tem o 1 e tudo que tem o 2. O cara que tiver o 1 vai entrar aqui na primeira posição e o cara que tiver o 2 vai entrar aqui na segunda posição. Então a gente vai ficar aqui com A11 B11 mais A21 B12. Isso vai estar com o 1. Então aqui a gente vai ter A11 B11 mais A21 B12. E junto com o 2, o que a gente vai ter? A gente vai ter A11 B21 junto com A21 B22. Então, seguindo essa mesma lógica, a gente consegue mostrar, né, que os elementos que estão ali, né, eles vão... quando você coloca aqui T2 de T1 de V2, né, o cara que acompanha o W1, ele vai ser B11 A12 mais B12 A22, né, e ele vai ser B21 A12 mais B22 A22. Então, se a gente olhar com cuidado para o formato dessa matriz, né, essa primeira entrada, né, você pode olhar, né,
ela é essa linha por essa coluna, né? Primeira linha por primeira coluna. Essa aqui, ela já é o produto da segunda linha com a segunda coluna. Desculpa, ela é o produto da primeira linha com a segunda coluna. Esse aqui, esse aqui, é o produto da segunda linha dessa matriz com a primeira dessa. E o mesmo análogo acontece para cá. Ou seja, essa matriz aqui, T2 bola T1, nada mais é que a multiplicação T2 vezes T1. Então, a gente conclui aqui, né? Com essa informação, ou seja, a matriz de T2 bola T1, né, é o produto entre as matrizes de T2 e T1. Né? E uma coisa muito importante nesse resultado é que essas bases aqui precisam ser iguais. Tá? Então, a base usada no espaço intermediário, elas precisam ser as mesmas, é um cuidado que a gente tem que tomar. Então, se a gente fixa as bases do jeito certo, a composição de transformações lineares corresponde ao produto de matrizes que a gente aprendeu. Né? Então, o produto de matrizes é definido daquele jeito, de forma para que isso aqui funcione direitinho. Então, se a gente tem duas transformações, se a gente quiser compor, basta que a gente multiplique as matrizes. E antes de a gente prosseguir para os exemplos, né, talvez seja bom eu deixar aqui um corolário, né, uma consequência desse resultado, que é muito interessante. Que é o seguinte: então, corolário, né, uma consequência, que é o seguinte: então seja T de VW linear e bijetora, então é linear e bijetora, certo? Beta e beta' bases de V e W. Então, toda função bijetora, ela tem inversa, né? Então, T', né? T-1 de W para V é linear. E a gente também vai ter uma relação entre as matrizes, né? Que eu acho que vocês já são até capazes de entender quais são. Então, a transformação inversa na base B', ela vai ter uma forma que depende da matriz original. Então, a prova que a T-1 ela é linear, né? Ela é um pouquinho chata e eu vou deixar como exercício. Ela é bem tranquila de fazer, mas é até uma jogadinha estranha. Então, eu não quero fazer. Não vou fazer. Então, vamos olhar para essa matriz aqui. Então, se ela é linear, né, ela tem uma matriz. Só que, note o seguinte, a gente sabe o quê?
que se a gente compõe T, não T vai jogar da base D para a belinha e a T-1 vai jogar de volta. Então, se a gente considera essa composição aqui, né? Por um lado, essa composição ela é dada pelo produto de matrizes. E por outro, né, essa composta aqui, como eu estou compondo uma função com a sua inversa, né, ela é a identidade. Essa função aqui dentro ela é a identidade. Né? E a identidade aqui eu entendo como uma função que leva um vetor nele mesmo. Então, o que é essa matriz aqui? Então, essa matriz, né, essa função, ela leva o primeiro vetor na base no primeiro vetor da base. Então, a escrita é essa aqui. Ela leva o segundo vetor da base no segundo vetor da base. E ela vai levar o último vetor da base no último vetor da base. Ou seja, quando você pega a mesma base, né, então você tem uma transformação no espaço nele mesmo, né, e você usa a mesma base aqui, na saída e na chegada, né, o mapa identidade nada mais é do que a matriz identidade. Então, quem representa o mapa identidade? Quando a gente usa a mesma base, é a matriz identidade, ou seja, esse produto de matriz aqui dá a matriz identidade. Ou seja, se uma matriz ela tem inversa, né? Se uma transformação linear ela tem inversa, então a matriz que representa a inversa, né, é a inversa da matriz original. Então isso que a gente acabou de fazer. Então, para a gente escrever a matriz da função inversa, invertida aqui, né, mantendo as bases, a gente simplesmente inverte a matriz. Antes de a gente ir para o exemplo, tá, um comentário interessante, então, né, é que se as dimensões são iguais, né, a função linear ela é bijetora, se somente sim, então essa matriz aqui ela é inversível, né? Então a gente pode checar que uma transformação linear é bijetora pelo determinante dessa matriz, né? Que é o que a gente sabe, né? A gente já viu que uma matriz ela tem determinante não nulo, né? Uma matriz quadrada tem determinante não nulo se somente se ela for inversível. Então, agora sim a gente pode partir para um exemplo. Então, a gente vai fechar o nosso estudo, né, com essa parte de matrizes, né? Não fechar o estudo, mas vamos fazer esse exemplo aqui. Né? Então, considere a transformação linear que leva xy em 3x mais 4y, 2x mais 3y, né? E responda se ela é inversível e, se sim, calcule a sua inversa. Então, a gente já sabe que a gente pode detectar tudo nessa pergunta, né? A gente acabou de ver que a gente pode detectar tudo que a gente tem nessa pergunta aqui usando matrizes. Usando matrizes. Então, vamos lá. Vamos fazer essas contas todas aqui. Então, vamos primeiro calcular então, a matriz de T. Então, vamos tomar B, beta, base canônica, que é a que a gente mais gosta de trabalhar.
Em geral, a gente até costuma omitir o beta quando a gente trabalha em termos da base canônica. Então, quando a gente fixa a base canônica, a gente omite o beta, né? A gente nem coloca sobre quais bases a gente está trabalhando. E vamos calcular essa matriz aqui. Então, a partir dessa matriz, a gente vai conseguir detectar se essa função é inversível ou não, usando o determinante, né? E se o determinante for não nulo, a gente consegue inverter a partir dele. Então, vamos lá. Então, vamos calcular a matriz. Então, para calcular a matriz, eu preciso saber a imagem do primeiro cara e do segundo cara. Então, o primeiro cara, né, ele é levado em 7. Desculpa, o primeiro cara é levado em 2, em 3, 2. Então, como eu estou na base canônica, eu só coloco 3, 2 aqui. E o segundo cara, ele é levado em 4, 3. A gente vai colocar aqui 4, 3. Então, essa é a matriz de T na base canônica. Então, se a gente quer calcular se ela é inversível ou não, a gente vai no determinante. Ou calculo posto, né? Mas aqui o determinante é o mais útil. Então, o determinante dela é 9 menos 8, 1. Então, sim, ela é inversível. E agora a gente já viu, né, que a matriz da T-1 nessa base, né, que é a base canônica, ela é o quê? Ela é a matriz na base original invertida. Então agora a gente só aplica o algoritmo para inverter as matrizes, né? A gente troca esses caras de lugar, troca o sinal desses dois caras e divide pelo determinante, que nesse caso é 1. Portanto, né, T menos 1 xy, como é que a gente calcula isso? A gente pega a matriz três menos 4 menos 2, 3, e multiplica por xy. Então isso aqui vai dar 3x menos 4y e menos 2x mais 3y. Então, T menos 8xy é 3x menos 4y menos 2x mais 3y. Então, aí, né, a aplicação desse último resultado. Beleza? Então, para fechar aqui, deixa eu falar um pouco de relação entre essas matrizes e mudança de base, para fechar a aula de hoje com um exemplo que vai ser muito útil mais para frente. Então, para a gente terminar aqui nossa aula de hoje, a gente vai ver a relação entre o mesmo operador, né, sendo considerado com várias bases diferentes. Então, o teorema é o seguinte. Então, sejam T de V e W, né, linear. Então, beta e gama, bases de V, né, e beta linha, gama linha
base de dados. Então, a gente sabe o quê? A gente sabe que tem a matriz, né? De gama para gama limpa. E a gente sabe que a gente tem uma matriz, né, que faz a mesma coisa, só que de beta para beta limpa. Portanto, né, essas matrizes aqui, elas talvez, né, tenham uma relação. E a relação é a mais óbvia possível. Né? Porque essa aqui pega um vetor escrito na gama linha e leva num vetor escrito pega um vetor escrito na gama e leva num vetor escrito na gama linha. E aqui eu preciso do vetor escrito na beta. Então, eu simplesmente transformo gama em beta. E depois, do lado de cá, aqui, né, essa transformação pega um vetor escrito na gama, transforma na beta, pega um vetor na beta e me responde um na beta linha. Se eu quero o final escrito na gama linha, eu simplesmente mudo agora da beta linha para a gama linha. Então, para calcular a matriz em termos de novas bases, né, basta eu conhecer em alguma base já dada e saber depois fazer as matrizes mudança de base. Logo, né, se a gente tem V igual a W, então a gente está numa transformação do espaço nele mesmo. Beta igual a beta linha e gama igual a gama linha, o que a gente tem aqui, né? A gente tem que a matriz na base gama, né, que agora é tudo a mesma, né, é o quê? É a mudança de gama para beta. Depois a gente tem a matriz de beta para beta. E depois a gente tem a matriz de beta para gama. De volta. Só que a matriz de beta para gama é o inverso da matriz de gama para beta. Ou seja, a gente está em uma situação aqui, né? Que a minha matriz M é uma matriz N. De um lado a gente multiplica por uma P e do outro a gente multiplica pela P menos 1. Então, quando a gente tiver uma situação desse tipo, né, a gente vai dizer que essas duas matrizes são conjugadas. Né? Ou seja, elas representam um mesmo operador linear, né, mas em bases diferentes. Né? A única diferença entre uma matriz e outra é uma matriz de mudança de base, uma matriz de passagem de base. Então, isso aqui é uma coisa que você tem que ter na cabeça. Para escrever, para sair de gama e chegar em gama linha, eu posso primeiro mudar de gama para beta, depois sair de beta e chegar em beta linha, e depois fazer a mudança de beta linha para gama linha. Ou seja, né, essas matrizes estão todas conectadas entre si através das matrizes de mudança de base. Então, vamos finalizar aqui o vídeo de hoje, né, com esse exemplo. Então, vamos pegar a transformação linear de R2 em R2, que na base canônica 1, 0 e 0, 1, ela é dada pela matriz 3 menos 1, menos 1, 3. E vamos escrever essa... Então, se a gente tomar a base canônica dos dois lados, a gente tem essa matriz, 3 menos 1, menos 1, 3. Né? Vamos ver o que acontece quando a gente considera
as bases beta, né? Então vamos pegar a base 1, 1 e 1 menos 1, né? E vamos ver o que acontece quando a gente considera essa base, né? Ao invés dessa aqui. Então, qual é a nova matriz? Beleza? Então vamos lá. Então, a gente já sabe, né, pelo resultado aqui que a gente acabou de conferir, né, que para montar essa matriz, basta que eu consiga as matrizes de mudanças de base, né, e multiplique tudo aqui depois. Então, para eu conseguir a matriz em beta, eu pego a matriz que muda de beta para canônica, uso a matriz na canônica, depois eu mudo da canônica para beta. Então, vamos calcular essas matrizes aqui. Então, essa primeira matriz, né, é a matriz que muda dessa base para a canônica. Então, as colunas aqui são os próprios vetores. Então, se a gente coloca aqui cada uma das matrizes, essa matriz aqui é a matriz 3 menos 1, menos 1, 3. E essa matriz aqui é a matriz 1, 1, 1 menos 1. Já a matriz que vai entrar aqui é a inversa dessa matriz, né? Porque é a matriz de mudança de base de volta. Então, eu preciso inverter essa matriz aqui. Então, para inverter, eu troco a diagonal principal de lugar e inverto o sinal da secundária. E depois, eu divido pelo determinante. O determinante dessa matriz é menos 2. Então, na verdade, a gente vai ficar com mais meio, mais meio, mais meio, menos meio. Então, essa matriz aqui, que vai entrar aqui, né? Ela é a matriz meio, 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 menos meio. Então, agora a gente só precisa realizar esse produto. Então, deixa eu manter essa matriz aqui. Vamos fazer esse aqui primeiro. Então, linha 1, coluna 1, 2, 4, menos 1, 2 de novo, menos 1 vezes 1, menos 1, 3 vezes menos 1, menos 3, menos 4. Agora vamos fazer aqui. Linha 1, coluna 1, meio vezes 2, 1, mais meio vezes 2, 1 também. 1 mais 1, 2. Aqui, né, vai dar 0. Agora aqui vai dar 0. E aqui, linha 2, coluna 2, vai dar 4. Então, olha só que legal. Se a gente considera a base 1, 1, 1 menos 1, a nossa matriz, né, que representava uma transformação um pouco obscura, né, ela está clara agora o que acontece, né? Se você considera o sistema de coordenadas com 1, 1 e 1 menos 1, a única coisa que ela faz é dobrar a coordenada com respeito a 1, 1. Então, ela estica o vetor 1, 1. Ela dobra o vetor 1, 1. E ela quadruplica o vetor menos 1, 1. Ou seja, o que esse exemplo, além de tudo, nos diz, né? Que se a gente muda a nossa base, né? Então se a gente tem uma transformação no espaço nele mesmo, dado por uma matriz, né? Podem existir outras bases para o qual essa matriz é mais fácil. Você consegue interpretar as propriedades geométricas dessa transformação com muito mais facilidade, né? É muito melhor trabalhar com essa matriz do que com essa. Então, esse vai ser o nosso estudo daqui para frente, né? Será que
dada uma matriz, existe uma outra base onde essa matriz é a mais simples possível? Né? Então, eu posso escolher melhor as coordenadas para ter uma matriz simples? Né? E se sim, como encontrar esses caras? Né? Então, na aula que vem, a gente começa justamente com os vetores, onde a gente tem essa propriedade, né? Onde a transformação linear ela age como esticar, né? Como uma motetia. Então, a aula que vem, a gente volta aí com o tema de autovalores e autovetores. É isso, gente. Um abraço e até a próxima.